Oi, oi, pessoal. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem. Aqui o pessoal do nosso grupo de questões de inglês, o GQ de inglês, tá aqui com a Virginia Woolf, né, ali no nosso card do grupo do Telegram e também, que é a marca do nosso GQ aqui. Bom, eu quero reportar as minhas desculpas, né? Eu sei que esse vídeo vai aí com um pouquinho de atraso. Como eu falei ali no nosso grupo, eu tive uma intercorrência bem chata essa semana, né? Eu acabei perdendo mais de um dia de trabalho. Eu moro em São Paulo, como vocês sabem, a gente está vivendo uma crise energética aqui de quedas, né? No caso, caiu um chuvisco aqui e eu fiquei quase toda sexta-feira sem luz mesmo, né? Não foi a primeira vez, infelizmente. Tem pessoas aqui que fizeram o meu intensivo de português de segunda fase e eu tive a queda abrupta, bem literalmente, na véspera da prova. Ao que tudo indica, isso está resolvido, porque parece que era o gerador da minha rua que estava com problema, o síndico aqui do prédio foi averiguar, e eu espero que isso não se repita mais, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar os vídeos pré-enviados, mas essa semana, infelizmente, eu não consegui. Mais uma vez, eu peço muitas desculpas e agradeço as compreensões ali. Eu vi vários corações compreensivos, de vocês quando eu fiz o comunicado. Bom, também quero, como sempre, agradecer aos meus colegas aqui, eu vou pela ordem alfabética, primeiro os dois colegas aqui, o Peter e a Susan, a Suzy, e também aí a grande coordenação da Sarah Walker, e especialmente a Susan, que sempre me manda os textos, né, previamente, para que a gente selecione juntos para traduzir, porque eu, com toda a humildade, eu reconheço que eu não teria a habilidade, né, ou literalmente o olhar para escolher esse texto tão bem quanto especialmente a Susan, né, que me manda. É, e então meus agradecimentos aqui sempre às minhas e ao meu colega aqui. Bom, o texto é da Economist, né, velha conhecidíssima de vocês aí, com toda a capacidade de ser cobrada, se não numa tradução, pelo menos aparecem registros muito parecidos na primeira fase. E eu confesso que eu achei que ele fosse ser mais tranquilo, né? São apenas dois parágrafos, e como sempre, eu vou dividir aqui em dois parágrafos. Esse primeiro vídeo é só de falar rapidinho aqui com vocês, e eu já vou adentrar o primeiro parágrafo. Eu também fiz uma alteração, eu promovi uma alteração, porque agora a gente já tem de fato a máscara do IAD, né? E do IAD, perdão, né? Bate aqui na boca, do Sebrae, que agora não é mais TESP, e a gente já sabe como que é a cara da prova. E eu transpus de fato, né? Eu tenho que fazer isso para o Word e para ver, e é de fato uma fonte incômoda, eu já falei disso aí várias vezes, né? Que é a Verdana Nova, uma fonte pequena. E eu também preservei aqui, né, para que vocês tenham a experiência o mais próximo possível, o mais próximo possível da prova, né? Coloquei aqui os nossos tipos e eu coloquei aqui a experiência para vocês de prova. Isso é importante, né? A gente na linguística a gente fala que é a sintaxe mesmo do texto, né? Isso influencia demais. Por isso que eu quis aqui promover para vocês, né? Deixei aqui, a gente vê que de fato a banca ela está parando na última linha, né? Antigamente, quando era por palavras, havia aqui colheres de chá, entre aspas, porque se ultrapassasse palavras, a banca contava e penalizava, né? Mas a banca parou aqui, não tem papo, não pode exceder, tá? Uma coisa aqui, falando rapidamente, que um aluno notou, né, é que a linha do Sebrae, ela tem uma altura menor, que é justamente para inibir a rasura sobrescrita, tá? Ele percebeu isso muito sagazmente para, enfim, né, para mostrar que o Sebrae não
está muito brincando em serviço, tá? A gente está aqui às vésperas, literalmente, a antevéspera, né? Vocês vão receber isso na véspera da provável liberação aí das notas, e eu não estou esperando notas, em caso de português, que é a matéria com a qual eu mais lido, não estou esperando aquela generosidade de notas, tá? Então, dá para que vocês tenham aqui essa experiência visual que eu acho importante. Aqui nós vamos falar agora, né, do nosso bendito primeiro parágrafo. Né? Eu coloco no Word mesmo, porque eu posso precisar retificar. Eu sei que PDF é mais confortável, mas é isso. Bom, como nós vimos aqui, ali o texto é da Economist, e o que, que eu prestei atenção nesse primeiro parágrafo aqui? Né, que eu falei, parecia mais simples, ó, mas vocês veem, estão cheios de notas de rodapé, né? Só nesse primeiro parágrafo, eu, por enquanto, já coloquei seis, meia dúzia, mas eu chamaria atenção para a ordem de adjetivos e substantivos, né? Porque a gente sabe que em inglês, obrigatoriamente, o adjetivo vem antes do substantivo, né? Por exemplo, aqui é an orange shirt, né? Tem que vir. Em português, a gente mais pospõe, né? E às vezes vem um encadeamento de adjetivos com um substantivo, a gente vai ver vários exemplos aqui. E em inglês, aí eu não me atrevo a entrar nessa parte, existe inclusive uma ordem, né, que a gente é obrigado a colocar, como por exemplo, eu não vou lembrar exatamente agora, né, mas acho que vai do adjetivo basicamente mais subjetivo, como great, important, até o mais objetivo. Eu lembro quando eu estudei, tinha ali, tem que o formato tem que vir antes da cor ou vice-versa, e aí vocês se entendam melhor com os professores nativos aí de vocês, tá? Ainda nesse sentido de adjetivo, eu noto que a banca pode ser muito chata, né, para a gente quando a palavra está parecida. Por exemplo, o que eu notei aqui, tem China, né, no genitive case, seria da China, ou da China, né, ou Chinese, que é chinês. Então, aqui eu notei que a gente vai precisar ter essa precisão de diferenciação vocabular. E, por último, o bendito present perfect, né? O have, mais, past participle. Porque em português, como eu deixei aqui, a gente pode ter pelo menos três possibilidades. Eu tenho um aluno que nem está aqui nesse grupo, né? A gente se segue aí nas redes, e ele dá aula de inglês e ele estava ali colocando, né? O pior tempo verbal para quem fala português. Porque sim, o present perfect, ele pode ser, claro, ele pode ter a tradução direta de ter mais do particípio passado, mas geralmente não é essa que a gente vai precisar empregar, porque ele pode ser o pretérito perfeito. I've just done. Eu acabei de fazer. Ou pode ser o presente. I've worked at Nabucco since October, né? Eu trabalho no Nabucco. Ou pode, né? Eu posso, eventualmente, eu mantive a mesma construção aqui, que I've worked at Nabucco, né? Cuidado, aqui pode ser for Nabucco também, since October. Eu tenho trabalhado, mas geralmente essa não é a tradução. E aqui a gente vai ver este problema. E, bom, o primeiro problema que a gente vai enfrentar aqui está logo no título, onde eu já tive que parar para pensar. Porque, bom, como nós vemos aqui, frosty relation, né? O adjetivo anteposto ao substantivo, a gente não pode falar geladas relações, isso fica terrível em português, né? E o próprio frosty já começa com um problema, né? Por quê? Porque tem um campo semântico, aliás, já dando aí a deixa para os eventuais recursos que virão. Até onde eu vi, a banca não costuma implicar com trocas semânticas, tá? Se estiver no mesmo campo semântico, pode ser gélida, que eu vi aí, recebi só poucas, né, por enquanto, só vieram duas atividades, isso não é pressão, tá, gente? Eu sei que tá todo mundo aí também ressacado, né, com a prova, não, às vezes vale mais até vocês verem aqui a versão comentada, né? Mas glaciais ficaria ótimo, porque, como eu coloquei aqui, está no mesmo campo semântico, né? Tem um jogo de palavras com o arte, né? Então aqui já começa essa questão dos adjetivos e substantivos, a ordem deles. Bom, primeiro parágrafo, primeiro período aqui, né? Já a gente vai começar com um problema. De novo com o have long been, né?
Western governments, né, os governos ocidentais, e lembrando que esses ocidentais não vai para maiúscula, genitivos, perdão, gentílicos em português não vão para maiúscula, em inglês eles precisam ir para maiúscula, gentílico origem, né? Uh, mas aqui, né, uma tradução que talvez eu coloquei aqui, uma tradução atrevida, desse long ir para o começo, há muito tempo, e pode até colocar o expletivo, há muito tempo que os governos ocidentais, e aí de novo, olha aqui o que eu coloquei lá, o have been, pode ser o estão, ou tem sido. Eu vejo as duas possibilidades. Cautious, cautelosos, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. About pode ser sobre ou em relação a, e aqui, olha, atividades da China no Ártico. Essa é a melhor tradução que eu enxergo, mas tem que ser o da China, tá? Não pode ser chinesa, porque vai ter um Chinese lá embaixo, tá? Preocupando-se com, aqui eu veria para manter o gerúndio, pode colocar também receando, receosos, né? De que, olha de novo, the country, né? Olha aqui, do país, a influência econômica crescente ou a crescente influência econômica do país na região. E aí vem uma próxima encrenca, que é o mais, eu coloquei aqui, né? Aliás, cuidado, eu coloquei aqui o verdinho, ó, Arctic, né? Tem o Arctic Monkey. Aqui eu estou forçando, né? Porque tem esse Czinho aqui, né? Não é só Arctic, não, porque a gente está aí apostando no regresso da versão. Eu acho uma atividade trevas de vocês fazerem, tá? Mas, enfim. O mais, né? Como eu deixei aqui na nota de rodapé, e aqui eu vou até trazer, né? Acho que é legal a gente ver aqui, são os benditos modal verbs em inglês, e tem, né? A gente estuda isso bastante, sobretudo quando a gente entra ali no nível intermediário para o avançado, porque a gente tem uma série de modal verbs que em português, né, vão se traduzir como poder, né? Que vai desde o mais forte. Isso também tem para o dever, né? Que tem o should, o must, o ought to. Mas aqui a gente vai ficar no campo semântico do poder, que pode ser desde o can, né? Tem vários aqui no meio, tem o could, tem o may, até o might, que indica a possibilidade remota. E aí? Né? E aqui eu deixei até alguns exemplos. Esse might, que indica uma possibilidade remotíssima, teria que ter um poderia, e eu até atrevidamente colocaria para mostrar essa noção de possibilidade remota, poderia vir a. E eu deixei um exemplo ali na nossa nota de rodapé, por exemplo, como can. Se eu falo someone, né, can play the piano, né, esse can aí vai traduzir-se melhor como pode, como consegue. E eu ainda lembrei de outra coisa quando eu estava fazendo isso, né? Instrumento musical em inglês é play the tararam, play the piano, play the cello, play the, enfim, todos, né? E esse the é obrigatório, cuidado nisso na versão, principalmente, caso ela volte. E no português, a gente obrigatoriamente retira esse artigo. A gente não fala eu toco o piano. Se eu falo que eu toco o piano, é que eu estou falando de um piano específico, né? Tem ali um piano forte, uma imagem do piano forte, né? Uma imagem forte de um piano no Fogo Morto dos Velhinhos do Rego, para quem não tenha lido. É mais do que uma imagem, é um emblema, né? Que a gente chama na literatura. Bom, então, give aqui seria dar mesmo. Tá? Proporcionar talvez fosse, mas proporcionar é provide, né? É um verbo simples, que aliás eu não deixo vocês usarem muito em português. E esse aqui é lhe, a ela, né? Ambíguo. A gente sabe que é para a China, tá? E aqui de novo, ó, aqui sway é influência. Não tem outra palavra, tá? Ficaria meio repetido influence com sway. Talvez poderio? Talvez, tá? Mas aqui eu até vou colocar, né? Teria até interessante talvez trocar poderio político aqui, porque, né, são palavras diferentes, sway e influence, mas eu não vi outra possibilidade. Open doors, né, abrir portas para, né, ou a também pode, olha aqui, uma presença chinesa, aqui eu errei a concordância, securitária ou insegurança. Olha de novo, Chinese Security Presence, é uma presença, olha como a gente inverte ainda aqui dentro, chinesa securitária, uma presença securitária chinesa aí de trás para frente, não sei.
né? Que se somaria, aqui a gente tem uma uh, partícula integrante do verbo, é somar-se-á, ao desafio ártico, olha aqui como tem muita essa questão, que a Rússia já, e aí olha, a challenge is posed, pode ser, em português, impõe ou representa, tá? Olha aqui, por isso que eu tive, né? Depois, quando eu fui traduzindo, eu sempre que eu vou traduzindo, eu vou achando várias notas de rodapé, né? Rand, né? Uma ou um, porque chama-se LEP. Eu posso pensar que é um órgão ou uma organização. E aqui, gente, eu quebrei a cabeça, tá? Think tank. Eu não vejo como não manter o anglicismo, que é como a gente usa, né? Por exemplo, quando eu pesquisei, eu lembrei até do meu grande colega Guilherme Casarões, que faz parte de um think tank, que é a FGV, e de outros think tanks, né? Ele, entre outras coisas, o Guilherme Casarões, ele estuda a ascensão da extrema-direita em Washington. Esse no pode ser nota, mas pode ser, observa, que desde 2018, pode ou não colocar as vírgulas, o ativismo diplomático da China na Groenlândia, aqui eu esqueci de colocar, né? Aqui eu tive um problema. Dependência ártica, né? Isso aqui da Dinamarca, né? Eu esqueci de colocar o aposto, comi o aposto aqui, porque eu me concentrei muito no headwind, aqui que a gente já vai falar. Eu tive uma dificuldade, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Eu tentei achar uma palavra melhor, seria talvez dependente ártica, né? Talvez ficaria melhor aqui, porque isso não para usar mesmo, it doesn't collocate well, não tem uma boa, isso não me soou bem em português. Mas aqui tem o has when, né? E aqui, por causa do desde 2018, como eu coloquei ali no caso do Nabucco, eu vejo mais obrigatório o uso do literal. Tem diminuído, aí tem esmorecido, tem se reduzido, todo esse campo semântico aqui. E no último período aqui, o bendito Zé, né? Eu não traduziria por este. Eu poderia usar tudo isso. Isso, aquilo, esse, aquele, tá? Questão de anáfora do isso, este, esse, aquele, que a gente vê longamente em português, tá? É provavelmente um resultado, pode até cortar aqui, é provavelmente resultado, né, dos esforços, olha aqui, bem-sucedidos ou exitosos, o item é obrigatório, né? Eu ainda quero um dia ter um tempinho aqui para falar um pouco melhor com vocês, talvez eu consiga falar melhor sobre isso no GQ de português, fazendo uma propaganda aqui, não é venda casada, tá? Porque eu sei que vocês se enroscam às vezes nos, nas higienizações. Quando for dois radicais, né, melhor, que aqui é bem sucedido, geralmente a gente seniza, tá? Que é o processo de composição. Uh, da Dinamarca, pela Dinamarca, não vai ficar bom em português, tá? E do EWA, América, aqui não rola, gente. Não vai rolar, porque nesse caso, se a gente traduzir América, vai virar o continente, tá? Para bloquear, aí vocês podem usar outros campos semânticos. Olha aqui de novo, ó, Chinese versus China, tá? As tentativas chinesas, né, de ou para, esse there aqui pode ir antes, pode depois, mas o que eu chamaria a atenção? Olha aqui, olha, sensitive, primeiro um falso cognato, né, sensível, cuidado com sensible, né, tem o livro da Jane Austen, né, sensibility, cuidado aqui, né, com esse falso cognato, sobretudo na hora de verter, tá? Mas olha aqui, é infraestrutura e mineração sensíveis. Aqui está ambíguo, mas eu enxergo esse sensitive qualificando tanto infrastructure quanto mining. E aqui, né, de novo, a brisa aí dos adjetivos da ordem, né? Que a Groenlândia abriga uma base aérea. Aí pode aqui americana, aqui dá para deixar, mas eu preferia usar norte-americana ou estadunidense. Com, olha aqui, esses systems aqui, ó, vamos ver, Missile Warning and Space Surveillance Systems.
Olha aqui, é esse systems aqui, isso aqui, até esse item mostra que isso é um adjetivo composto, né? É sistemas de alerta de mísseis e né, se vocês quiserem, vigilância espacial, tá? Bom, gente, acho que isso aqui matou o primeiro parágrafo, né? Espero que vocês tenham aí tido boas contribuições aí com a formação de vocês. E, na sequência, a gente vai para o segundo e derradeiro parágrafo, tá? Até mais. Segundo parágrafo da nossa tradução, um parágrafo mais simples, mas eu gosto de separar os vídeos para que vocês se localizem, tá? Vamos lá, então, e aqui eu vou primeiro, então, fazer uma leitura mais panorâmica com vocês aqui do segundo parágrafo, tá? Uma estratégia melhor aqui, mostrando que tem essa palavrinha difícil, que é compounded, é um falso cognato, tá? E eu chamo a atenção de novo para algo que eu repeti aqui, que é tomar cuidado com a repetição, porque aparece o mesmo verbo para a China, que é call itself, call oneself, né? Que aparece aqui, precisa estar igual, tá? Seria o que eu mais chamaria a atenção aqui, tá bom? Então, como sempre, eu separo o período por período para a gente não perder nada, né? Vamos lá. The war in Ukraine, a guerra na Ucrânia. E aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, que é o falso cognato do compound. Pode, o sentido mais corrente é de compor. Inclusive, a gente usa na gramática o compound quando tem mais uma palavra. Em português, a gente também fala, ou usa, né? O processo de formação da composição. Primeiro é esse falso cognato, tá? Só dá para enxergar como agravar. Guardem isso, mobilizem isso daqui, né? Ah, skepticism, eu acho parecido, eu só chamo atenção na versão, né? Estamos aqui apostando no segredo por segurança da versão, saiu fora, né? E em português do exercício, e ainda eu não duvido que volte a simultaneidade das duas outras línguas, espanhol e francês. Lembrando que o Western, ocidental, vai para minúsculas. Aqui, about pode ser em relação ou quanto, né? Isso daqui acho que vocês não têm problema. Big é grande mesmo. Projeto, né? Que envolva a China. Olha, cuidado com o gerúndio que às vezes a gente tem que desenvolver. E aqui eu acho esse desenvolvimento bom no subjuntivo. E aqui, como eu mostrei, é que mesmo, não é a qual. Eu acho que fica muito artificial, porque como tem a vírgula, a gente não pode usar o that, né? Porque quando vira a restritiva, melhor, a explicativa, a gente fica um pouco interditado de usar o that. Lembrem-se disso, tá? De novo, pensando em versão. E aqui, você pode usar call itself, que se diz ou que se autodenomina neutra. Aqui sem problema. O problema é essa vírgula antes do but, porque a, a norma do inglês exige que se use a vírgula antes também, tá? Aqui a gente ficaria na dúvida, né? Eu acho que a banca teria de aceitar as duas coisas e aqui eu exigiria recurso se viesse marcação, tá? Porque a gente tem a obrigação da fidelidade ao original e a gente já viu em várias outras, né? Nos nossos outros encontros, aqui, nossos encontros mensais, que o erro no original, que às vezes também vai ser um desvio no português, a gente mantém. A gente viu aqueles pontos e vírgulas esquisitos ali, agora não vou lembrar se foi no Rushdie ou se foi no Edward Said. Né? Estava falando com um aluno sobre o orientalismo do Edward Said hoje, né? Há pouco. Bem curioso, né? Ele está lendo literatura japonesa e ele falou, nossa, é tão diferente, né? Dessa cultura otaku, pop,
né? Porque essa cultura otaku pop, em grande medida, ela é um pouco orientalista. Mas, enfim. Aqui é interessante a gente ver, né? De novo, a gente viu essa adjetivação com item aqui em cima. Deixa eu lembrar. A gente viu aqui, ó, Messai Warning, Space Surveillance. Cuidado com isso em inglês, porque essa é uma estrutura muito usada, tá? De hifenizar adjetivos compostos, como unidade a gente vê muito isso, né? Fulano is, por exemplo, né? 36, a gente tem que usar year old e não pode ir para o plural, tá? Cuidado com esses daqui, adjetivos, se tivesse no original assim, a gente teria que hifenizar mesmo, né? Agora eu estou fazendo um esforço maior de mostrar, né? Aqui, eu mudaria esse huge aqui para grande. Eu tinha colocado grande, mas eu usaria imenso aqui. E aqui, ó, huge, eu até vou abrir uma nota de rodapé para nós, né? Não usar a mesma palavra de big, porque essa daí veio lá em cima, né? Eu sou chato com isso para defender você, tá? Também da banca falar. Você não pode usar a mesma palavra porque no original não é a mesma palavra. Tá? E aqui de novo, ó, ao setor não é indústria, tá? Indústria não é, poderia ser ramo. Estou lembrando de quando eu traduzia relatórios aí para pesquisa de mercado, industry aparece muito, né? Mas aqui não fica, não é o jeito que a gente usa. Olha de novo o present perfect aqui. E aqui a gente vai falar igual I've just done, né? Isso aqui vai pro pretérito perfeito do português, porque é o present perfect que está com um sentido passado. E como é que a gente diferenciaria? A gente vai ver na sequência. Já vou pular para cá, olha. Porque em 2018, a China se autoproclamou, né? É, e como tem o ano aqui. Se eu retirar o ano, como eu retirei aqui, vai para o present perfect. Isso aí é nível intermediário barra avançado, né? Quando chega no present perfect, é onde a gente encalar, tá? Aqui é congelamento das atividades do Conselho do Ártico, né? Esse é o nome próprio. Lembra que o Arctic, aqui que eu já coloquei lá em cima, Talk and Shop. Olha, eu traduziria como fórum de discussão, tá? E, de novo, aqui que envolve, e aqui não vai para o subjuntivo, né? Pode ser envolvendo os 8 países, cuidado com outra coisa, tá? Porque se está por extenso, a gente deixa por extenso. A gente viu aqui dos 15, né? Não vou lembrar onde a gente viu, acho que está mais para baixo. Que aí a gente coloca também nos algarismos, tá? E aqui, ó, ao qual a China aderiu, tá? Juntar-se não é bom. Como observador, olha, esse N desaparece em 2013. Olha aqui a diferença do has led to, porque não tem demarcação de tempo, in 2013 tem, do mesmo jeito que in 2018 tem, portanto, tem que ir para o simple past. Cuidado com isso na hora de versão, hein? White paper, tá? Eu sei que é um anglicismo que circula, mas o melhor jeito é livro branco. Lembrem do livro branco da Dilma? A gente traduz como white paper, tá? Como um estado quase ártico, ou perto do Ártico, usou bastante, né, a adjetivação com hífen aqui. Though pode ser embora, pode ser apesar de, né? Even though, se tivesse, é muito embora, tá? Sua capital mais ao norte, ó, mais ao norte, northernmost, ou mais setentrional, que chique, né? Esteja na mesma latitude de Veneza, porque embora vai para o subjuntivo. Todos os membros do Conselho, exceto a Rússia, são agora, ou agora são, membros da NATO, OTAN, e você vê em inglês não tem o the, mas a gente traz o artigo. Tendo a Finlândia e a Suécia aderido, ó, a gente usa a mesma palavra do join, aderir, ao Pacto de Defesa nos últimos 15 meses. Ó, aqui que eu falei que tenho 15 por número, né?
A regra é, a partir do 9 a gente escreve por extenso, depois a gente começa, a partir do 10, né, a gente começa a usar os algarismos. Para finalizar, nos assuntos, nas matérias do Ártico, a China se vê ou ainda se encontra, pode usar, tá? O ainda pode vir antes, pode vir depois. Outra coisa aqui, se vê ou vê-se, porque lembrem que sujeito expresso admite ou não a atração do pronome, tá? Outsider, né? Pode ser forasteira, pode ser alienígena, pode ser a tradução que eu vi primeiro, que é alguém de fora, tá? Bom, gente, é essa a tradução aqui para nossa retomada, aqui às vésperas, inclusive, dos recursos. Já vi, adianto, né, que eu e na verdade, a Susan mandou para mim, a gente já escolheu registros muito diferentes aí para esse nosso trimestre, né, de novembro, agora, jornalístico. Adianto que os próximos vão vir diferentes, né, em dezembro e em janeiro. Já temos os três textos definidos aqui, e mais uma vez eu agradeço a seleção aqui dos colegas, né? A Susan que manda para mim diretamente, mas eu sei que tem uma colaboração aí também do Peter e também do Peter Lime e também da Sarah Walker, tá bom? Então é isso, gente. Espero que essa tradução tenha sido proveitosa aí para a preparação e para a formação de vocês. Lembro que a gente está sempre super à disposição. Eu gravei há pouco também, né, sobre o grupo de questões de português. Caso vocês se sintam inibidas, inibidos de participar no aberto, eu sei que pode ter uma timidez, eu sei que língua estrangeira, o inglês é um trauma generalizado no ensino tradicional. Podem procurar a gente no privado e que, se eu achar dúvida relevante, quase sempre eu posso trazer ali para o aberto e falar, olha, uma pessoa da turma, né, trouxe essa dúvida que é muito importante, tá certo? Não se acanhem, não se inibam de nos procurar, tá certo? Então é isso, gente. Abraços, beijos e mais uma vez, desculpa aqui o meu atraso, tá bom? Tchau, tchau, até breve. Sim, e bom feriado agora, prolongado aí na quinta-feira, para quem for ter. Tentem descansar também, tá bom? Beijo, gente, até mais.